Olá, gente, bom dia, graça e paz. Mais um dia na presença do Senhor, orando e meditando na sua palavra. Como é bom estarmos juntos. E aqui eu quero agradecer a você que tem estado comigo nessa jornada nos Salmos, aprendendo de Deus, conhecendo mais a sua palavra e orando ao Senhor. Você sabia que tanto a oração como a meditação da palavra foram comprovados agora há pouco pela ciência que faz bem pela saúde mental? Existe um ponto no cérebro, aqui atrás da orelha, que é conhecido pelos cientistas como o ponto de Deus. E quando você ora, quando você medita, você se sente em paz, se sente calmo e lhe ajuda até a vencer a ansiedade e a depressão. Por isso, vamos mais um dia para o Salmo, meditar e orar. Salmo de número 18, dos versos 1 ao 3, diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O Senhor é o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio. O Senhor é o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Amém. Queridos, o contexto no qual o salmista ele escreveu aqui foi um contexto em que Deus concedeu vitória a Davi sobre os seus inimigos. E essa vitória é relatada em 2 Samuel capítulo 22, quando Deus concede vitória a Davi sobre o rei Saul. Os irmãos lembram que alguns devocionais anteriores a gente vinha meditando aqui sobre como Davi ele vencia os seus inimigos e quem eram os seus inimigos. Saul era um deles e aqui Deus concede vitória a Davi sobre o rei Saul. E este salmo é um cântico de Davi pela vitória e domínio do rei Davi. Aqui nos primeiros versículos a gente vê que o salmista ele faz uma declaração de amor e de fé a Deus. Ele começa dizendo: Eu te amo, ó Senhor, força minha. Eu não sei se você já teve essa experiência de declarar o seu amor e a sua fé por Deus. Como é importante isso, de a gente acordar todos os dias e dizer: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Criador, eu te amo. O Senhor é quem me permite acordar, o Senhor é quem me dá saúde, o Senhor é quem me faz vencer as batalhas do dia a dia, o Senhor é a minha força. E aqui o salmista ele começa mais uma vez usar vários pronomes possessivos. Ele vai dizer: o Senhor é a minha força, é a minha rocha, rocha indica firmeza, o Senhor é a minha cidadela, o meu libertador, o Senhor é aquele que nos liberta de tudo aquilo que não agrada a Ele, o Senhor é aquele que é o nosso rochedo, é o nosso refúgio em dias de perturbações da alma, em dias de dificuldades. O Senhor, Ele é o nosso refúgio, mas Ele também é o meu escudo, diz Davi. E escudo aqui indica defesa, proteção, mas ele continua dizendo no versículo de número 2, no finalzinho, que o Senhor é a minha salvação e o meu baluarte. Por isso, ele invoca o Senhor e também o louva, porque o próprio Deus salvou ele dos seus inimigos. No versículo 4 ele diz: Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz. Queridos, Deus é aquele que tem ouvido a sua voz. Deus é aquele que tem olhado para você. Deus é um Deus que tem cuidado de você. Mas a pergunta aqui desta manhã é: você tem declarado o seu amor, a sua gratidão e a sua fé ao Senhor? Pelas vitórias que Ele vem te dado, ano após ano, dia após dia. Como tem sido? Olá, gente, bom dia, graça e paz. Mais um dia na presença do Senhor, orando e meditando na sua palavra. Como é bom estarmos juntos. E aqui eu quero agradecer a você que tem estado comigo nessa jornada nos Salmos, aprendendo de Deus, conhecendo mais a sua palavra e orando ao Senhor. Você sabia que tanto a oração como a meditação da palavra foram comprovados agora há pouco pela ciência que faz bem pela saúde mental? Existe um ponto no cérebro, aqui atrás da orelha, que é conhecido pelos cientistas como o ponto de Deus.
que quando você ora, quando você medita, você se sente em paz, se sente calmo e lhe ajuda até a vencer a ansiedade e a depressão. Por isso, vamos mais um dia para um salmo, meditar e orar. Salmo de número 18, dos versos 1 ao 3, diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O Senhor é o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio. O Senhor é o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Amém. Queridos, o contexto no qual o salmista ele escreveu aqui foi um contexto em que Deus concedeu vitória a Davi sobre os seus inimigos. E essa vitória é relatada em 2 Samuel capítulo 22, quando Deus concede vitória a Davi sobre o rei Saul. Os irmãos lembram que alguns devocionais anteriores a gente vinha meditando aqui sobre como Davi ele vencia os seus inimigos e quem eram os seus inimigos. Saul era um deles e aqui Deus concede vitória a Davi sobre o rei Saul. E este salmo é um cântico de Davi pela vitória e domínio do rei Davi. Aqui nos primeiros versículos a gente vê que o salmista ele faz uma declaração de amor e de fé a Deus. Ele começa dizendo: Eu te amo, ó Senhor, força minha. Eu não sei se você já teve essa experiência de declarar o seu amor e a sua fé por Deus. Como é importante isso, de a gente acordar todos os dias e dizer: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Criador, eu te amo. O Senhor é quem me permite acordar, o Senhor é quem me dá saúde, o Senhor é quem me faz vencer as batalhas do dia a dia, o Senhor é a minha força. E aqui o salmista ele começa mais uma vez a usar vários pronomes possessivos. Ele vai dizer: o Senhor é a minha força, é a minha rocha, rocha indica firmeza, o Senhor é a minha cidadela, o meu libertador, o Senhor é aquele que nos liberta de tudo aquilo que não agrada a Ele, o Senhor é aquele que é o nosso rochedo, é o nosso refúgio em dias de perturbações da alma, em dias de dificuldades. O Senhor, Ele é o nosso refúgio, mas Ele também é o meu escudo, diz Davi. E escudo aqui indica defesa, proteção, mas ele continua dizendo no versículo de número 2, no finalzinho, que o Senhor é a minha salvação e o meu baluarte. Por isso, ele invoca o Senhor e também o louva, porque o próprio Deus salvou ele dos seus inimigos. No versículo 4 ele diz: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz. Queridos, Deus é aquele que tem ouvido a sua voz. Deus é aquele que tem olhado para você. Deus é um Deus que tem cuidado de você. Mas a pergunta aqui nesta manhã é: você tem declarado o seu amor, a sua gratidão e a sua fé ao Senhor? Como tem sido o seu sentimento de gratidão para com Deus, de amor e de fé? Você, pai, você, mãe que está me ouvindo, você sabe como é bom ouvir de um filho: papai, eu te amo, ou mamãe, eu te amo. A mesma coisa é Deus. Deus, ele ama ouvir da sua boca que você o ama. Que você o ama, que você o adora, que você o louva, porque Deus ele é o Pai daqueles que têm Ele como Pai, não apenas como Criador. Porque Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, vai dizer que Deus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, o próprio Deus deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, nós somos filhos de Deus na medida que cremos no nosso Senhor Jesus. É assim, irmãos, que nós devemos nos comportar, agradecidos ao Senhor, louvando ao Senhor, sabendo que Ele é tudo aquilo que nós podemos ter. Ele é suficiente para nós. O versículo 27 diz: porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Não se preocupe com aqueles que têm inveja de você, nem muito menos aqueles que procuram fazer o mal contra você.
Deus está no controle. Os olhos deles estão em todos os lugares. Por isso, no versículo 37, o texto diz: persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Davi conseguiu vencer todas as guerras que estavam sobre ele. Sabe por quê? Porque Davi era um homem que tinha um relacionamento com o Senhor. Não um relacionamento com qualquer, mas um relacionamento de filho para com pai. É assim que Deus vai te dar vitória sobre os teus inimigos, quando você buscar o Senhor de todo o seu coração. E aqui o salmista termina no versículo 50 dizendo: é Ele quem dá grandes vitórias. Quem dá a tua vitória é o Senhor. Não é pela sua própria força, é por Deus, ao seu rei. E usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Amém. A minha oração hoje é que Deus te abençoe, que Deus te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, por mais um dia na tua presença. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a termos um relacionamento de intimidade com o Senhor, de busca ao Senhor, a estarmos sempre prontos a te servir e a te adorar, Pai. Ó Deus, obrigado pelas vitórias já recebidas e por aquelas que vamos receber. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família e até amanhã, se Deus quiser.